Conduta, de uma forma geral, é todo comportamento humano ou de pessoa jurídica, para quem aceita, que pode ser comissivo ou omissivo. Comissivo praticado por ação e omissivo por omissão, penalmente irrelevante. Isso é um conceito que a gente já chega de uma forma geral final, porque penalmente relevante é quando ele é típico, antijurídico e culpável. Então, aqui, para eu chegar a esse conceito, eu já analisei todos os elementos do crime. Eu já estou lá com o meu processo pronto para julgar, pronto para dar meu parecer, que foi praticado um crime. Só que antes disso, a gente tem que estabelecer quais comportamentos são considerados condutas. E para isso nós temos algumas teorias. A primeira teoria a tratar da conduta são as teorias causalistas, bem antigas. Que estão situadas dentro da teoria clássica e neoclássica do crime. A teoria clássica foi aquela que a gente viu lá atrás, que trata o dolo e a culpa como integrante da culpabilidade. Dolo e culpa não estão no fato típico, não estão na conduta. Então, as primeiras teorias que a gente vai analisar são as causalistas. Então, as causalistas já faz a associação. Teoria causalista está dentro do sistema clássico e do neoclássico, que é seguido, tentou melhorar algumas particularidades do sistema clássico. A teoria causalista, as teorias causalistas, porque são mais de uma, trabalham com base nas leis da causalidade, adotadas pelas ciências naturais. Professor, o que é isso? É a física. A física que a gente estudou no segundo grau. É relação de causa e efeito no mundo fático, no mundo do ser. Ou seja, é causa e efeito mesmo. Se eu chuto uma bola e derrubo um vaso, relação de causa e efeito. Eu chutei a bola, eu derrubei o vaso. Há uma relação de causalidade aí que é perceptível pelos meus sentidos. Eu consigo observar essa conduta por meio dos meus olhos, ou eu escuto, ou eu sinto o cheiro. Então, as teorias causalistas vão trabalhar justamente com isso, com a física, com a relação de causa ou efeito. Por isso que o nome é teoria causalista. Nós temos duas principais teorias causalistas. A primeira delas é a teoria clássica, mecanicista, naturalista, causal naturalista, que diz que conduta é um movimento humano voluntário que produz uma modificação no mundo exterior. Simples assim, conduta é um movimento humano voluntário que produz modificação no mundo exterior. Todo movimento voluntário, ou seja, decorrente da minha vontade, que eu fizer no mundo exterior, é conduta. Vou dar um exemplo para vocês. Levantei meu braço. Eu tive uma conduta voluntária. Eu quis levantar meu braço. Eu tenho o controle sobre levantar ou não meu braço. Se eu levantei meu braço para me espreguiçar, para ajeitar o cabelo, para coçar o rosto, para ajeitar minha blusa, não importa. Não importa a minha finalidade. O que importa é que eu teve um movimento voluntário, controlado pela minha vontade. Já a teoria causal normativa partiu do mesmo pressuposto da teoria clássica. Ela também é causalista, também é baseada nos critérios da causalidade, da lei física, só que ela substitui a expressão movimento humano por comportamento humano. E o que foi que ela quis com isso? Incluir os crimes omissivos. Porque se eu digo que conduta é um movimento humano, eu só estou na ação. Então, veio a teoria causal normativa e acrescentou, substituiu a expressão movimento humano por comportamento humano, porque aí no comportamento a gente consegue incluir a ação e a omissão. Qual o problema dessas duas teorias? Existem outras também, mas dessas duas principais. Elas não conseguem explicar certos crimes.
Por exemplo, a teoria clássica não explica o crime omissivo. Nenhuma das duas explica o crime formal do mera conduta ou tentado, porque em nenhuma delas a gente tem um resultado. O formal e do mera conduta, a gente não tem um resultado para se basear na lei da causalidade. Como é que a gente vai dizer que foi que produziu uma modificação no mundo exterior se não teve essa modificação? Então, essa teoria foi bastante criticada por causa disso. Aí, no momento seguinte, veio o Etzel, com a teoria final da ação. O que o Etzel falava? A gente não pode basear um comportamento humano que será tido como criminoso simplesmente por sua vontade, pela voluntariedade, simplesmente por ter sido um movimento com base na vontade do ser humano, sem a gente analisar aquela finalidade. Porque, por exemplo, eu estou aqui na minha casa e estou atrasada para dar uma aula. Estou indo lá para o IEJU dar uma aula. Não, agora que nós temos o EAD, né? Mas vamos partir do pressuposto que é o local físico. Vou correndo no meu carro e aí tô andando no meu carro, mas na verdade eu nem estou na pressa, estou na minha velocidade normal. Só que vem uma pessoa maluca e se joga na frente do carro. A pessoa se jogou na frente do carro. Eu estava obedecendo todos os critérios do trânsito. Eu estava na minha velocidade, estava na minha faixa, não estava na contramão, estava usando todos os sinais. E essa pessoa se jogou na minha frente. Para a teoria causalista, eu tenho um movimento voluntário, o ato de dirigir, e o resultado. A minha conduta causou aquele resultado. Então, para a teoria causalista, eu tenho um resultado. E o Etzel disse que não pode, que a gente não pode, a causalidade é cega. A gente não pode basear nela. Então, a gente tem que, para entender que um comportamento humano é uma conduta tipicamente relevante, a gente tem que ir diretamente na finalidade. Então, para ele, a ação é um exercício de uma atividade final, é um comportamento humano consciente e voluntariamente dirigido a um fim. Em seguida, veio a teoria social da ação. A teoria social da ação pretendeu melhorar a teoria causal e a final. Ela não excluiu, ela pegou elemento das duas e adicionou a relevância social. Porque ela entende, segundo os adeptos da teoria social, a gente não pode, de forma isolada, considerar apenas a juridicidade do fato. A gente tem que juntar o fato jurídico ao fato social. Afinal, o crime é um fato social. Ele só é crime porque a lei diz que é, porque há uma política criminal que entende. Então, a gente tem que haver uma adequação social, não há lógica em a lei continuar penalizando uma conduta que a sociedade tolera ou até incentiva. Então, para a teoria social, a ação é um comportamento jurídica e socialmente relevante, dominado ou dominável pela vontade. Qual é o problema da teoria social? Dá margem ao julgador revogar normas pelo direito consuetudinário, e a gente sabe que isso não pode. Teorias funcionalistas, aí é o que tem de mais moderno, elas ainda estão em desenvolvimento. Os principais expoentes dessas teorias estão vivos, escrevem, e elas ainda estão em constante desenvolvimento. Como eu falei lá no início, o direito penal não para, ele sempre está numa evolução. O que essas teorias funcionalistas dizem? Elas, na verdade, não são direcionadas especificamente à conduta, elas são relacionadas ao crime, só que elas entendem que qualquer instituto penal, qualquer instituto do direito penal tem que ser interpretado à luz da finalidade do direito penal. A gente tem que interpretar qualquer um, inclusive a conduta. A gente tem, para a gente dizer que uma conduta, um comportamento é uma conduta penalmente relevante, a gente precisa interpretá-la de acordo com os fins do direito penal. Nós temos duas principais correntes funcionalistas. Temos mais, mas eu só vou citar duas que são as mais importantes. O funcionalismo teleológico racional,
dualista ou moderado, que é o do Klaus Hoxie. O Klaus Hoxie parte do pressuposto de que a premissa maior do direito penal é proteger a sociedade. A função do direito penal é proteger, é tutelar os bens jurídicos essenciais, a manutenção e desenvolvimento da sociedade. Ou seja, não basta que o sujeito pratique um fato que está descrito em lei. É preciso que esse comportamento tenha acarretado um perigo ao bem jurídico tutelado. Afinal, essa é a finalidade do direito penal. Então, sob essa ótica dessa finalidade, o Hoxie diz que conduta é o comportamento humano voluntário, causador de relevante e intolerável lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado pela norma penal. Fora o funcionalismo do Hoxie, o funcionalismo teleológico, nós temos o funcionalismo radical ou sistêmico, que é do Jacobs. O Jacob Jacobs, ele entende que o fim do direito penal é manter a engrenagem do sistema. Ele entende que é reafirmar a autoridade do direito e, assim, propiciar a existência da sociedade. A sociedade só vai existir se houver uma ordem. E quem é que coloca essa ordem? Quem é que bota moral nessa bodega? É o direito penal. Então, qual a finalidade do direito penal? É justamente reafirmar a autoridade do direito, assegurando a vigência e o funcionamento do sistema social. Por que ele é chamado radical? Porque ele leva essa finalidade às últimas consequências. Ele diz que conduta é o comportamento humano voluntário evitável, violador do sistema, frustrando as expectativas normativas, ou seja, não importa se houve uma ofensa relevante a um bem de relevo, não importa se a ação é insignificante, o que importa é que ela violou uma norma penal. E violando uma norma penal, ela agrediu o sistema. Então, esse comportamento deve ser coibido. O problema disso é que dá margem à aplicação de teorias baseadas, por exemplo, no direito penal do inimigo, que a gente sabe que é intolerável para o nosso sistema penal. Uma outra teoria que tenta falar da conduta, que tenta conceituar da conduta, é a teoria significativa, o significatismo da conduta. Foi desenvolvida por um penalista espanhol chamado Tomás Salvador Biber Antón, e ele entende que uma conduta, um comportamento por si só, não é suficiente para dizer se é penalmente irrelevante. Dá um exemplo para vocês. Se eu digo, a manga estragou. Pensa aí na sua cabeça. Quando eu digo a manga estragou, o que é que vem primeiro na sua cabeça? Tenho certeza que cada um vai imaginar uma coisa diferente, a depender das suas experiências. Se eu como muito a fruta manga, se eu adoro fruta manga e como muito, tenho mais contato, eu vou imaginar que a fruta estragou. Mas se eu nem lembro que manga existe, que eu odeio manga, nem lembro que manga existe, eu vou imaginar, por exemplo, a manga da minha camisa. A manga da minha camisa estragou. Se eu trabalho com aqueles lustres antigos, eu vou imaginar que o que estragou foi a manga do lustre. Então, as palavras por si só não têm significativo, elas precisam do contexto. A mesma coisa é a conduta. Uma conduta precisa de um contexto para ser interpretada. Por isso, o Biber Antón, ele tira a ideia de ação típica e substitui pela ideia de tipo de ação. O tipo de ação é justamente uma pretensão conceitual de relevância, ou seja, a partir do significado que eu dou àquela conduta, ela pode ser relevante juridicamente, assim como na linguagem, na comunicação, eu dou um significado às palavras, às frases, de acordo com o contexto, e aí sim eu chego numa interpretação. Como isso é feito com a conduta? Eu pego o comportamento humano de acordo com o contexto, interpreto, chego a um significado, e se esse significado coincidir com o significado da norma, com o que está lá na lei penal, aí eu tenho uma conduta penalmente irrelevante.
Esse é o primeiro ponto da ação significativa, é a pretensão conceitual de relevância. Além dessa pretensão conceitual de relevância, eu tenho uma pretensão de ofensividade. Não basta que aquela interpretação que eu dei àquela ação coincida com o significado da norma penal, que ambas têm, que o significado da minha interpretação coincida com o da norma penal. É preciso também que ela ofenda bens jurídicos mais relevantes. Isso é a pretensão de ofensividade. Vou dar um exemplo para vocês. Eu estou aqui no meu canto, lá distante, onde eu não consigo ouvir, eu só vejo duas pessoas, uma mulher e um homem, e a mulher, pá, mete um tapa no rosto do homem. Eu daqui não consigo dizer o que foi esse comportamento. Esse comportamento pode ser uma brincadeira, pode ser sadomasoquismo, pode ser vias de fato, pode ser lesão corporal, pode ser injúria real. Eu não sei. Eu só vou poder dar um significado se eu interpretar esse comportamento de acordo com o contexto. Aí sim eu chego num significado e vou comparar esse significado com o das leis, o da injúria, o da lesão corporal, o da vias de fato, e aí sim eu chego ao conceito de conduta.